e eu creio que vai ser poderoso. Amém? Hoje eu quero compartilhar algo da palavra de Deus. Todos os domingos, queridos, nós trazemos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que tira todo o peso, que traz paz ao seu coração, uma palavra que te enche de fé. Esse tem sido o nosso encargo de todos os domingos. O que nós temos visto hoje em dia, diante da correria, diante dos compromissos que cada um tem. Quando sair daqui, cada um tem sua vida, tem suas particularidades. E durante o dia, se ouve de tudo. Tem momentos que nos enchemos de fé, mas tem momentos que nos enchemos de tristeza. Tem situações que dá certo, mas situações que dá errado. E assim a vida segue, cada um com a sua. Queridos, hoje o papel do diabo tem sido incansavelmente enfraquecer a fé daqueles que têm buscado cada vez mais a presença de Deus, daqueles que têm procurado se fortalecer no Senhor. O diabo tem atacado, justamente para que possam enfraquecer a sua fé. De que forma? Através de filosofias, através de ensinos que tentam de alguma forma agitar a sua carne, que tentam de alguma forma nos enfraquecer para nos tirar da presença do Senhor, para nos esfriar espiritualmente. Isso tem sido o papel do diabo ultimamente, e ele tem trabalhado de uma forma incansável, sabe, queridos? Então, quando nós aceitamos falsos ensinos, promessas que não estão coerentes com a palavra de Deus, nós estamos dando uma legalidade para esses ensinos. Nós estamos procurando meios alternativos para que possamos alcançar determinadas coisas na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque muitas pessoas têm procurado a autoajuda através desses homens que dão treinamentos, que são os famosos coaches. Então, muitas igrejas por aí, enquanto hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor em pleno domingo, pelo Brasil afora, nessas igrejas, muitas por aí, o púlpito hoje está sendo utilizado para ensino de autoajuda através de coach. Isso tem sido prejudicial para a vida de muitas pessoas, porque é uma forma de buscar algo para a sua vida que não seja único e exclusivamente pela palavra de Deus. Amém, queridos? Então o apóstolo Paulo, ele chama atenção através do ensino diante das igrejas por onde ele passa. Porque tem muitas pessoas que têm colocado esse ensino, essas falsas filosofias como prumo para a sua vida. E quando você tem isso como prumo para a sua vida, isso promove um dano na sua vida espiritual. Porque você acaba tirando o foco da palavra e buscando meios alternativos através dos coaches, que são homens preparados, homens treinados para trabalhar sua mente, para que você possa agir de formas diferentes para conseguir as coisas. Sendo que nós temos a palavra de Deus que nos ensina. Como eu falei, o apóstolo Paulo, ele foi levantado para que ele venha ensinar a igreja a andar segundo o evangelho de Cristo, e não segundo os ensinamentos dos coaches. Amém, queridos? E hoje em dia, muitas pessoas estão procurando esse método. Mas projeta para mim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha só o que o apóstolo Paulo já falava. Eu acho que ele já previu o que iria acontecer, ou já estava acontecendo nessa época, só que com outro nome.
Olha só o que ele diz. Volta só o versículo 2. Projeta só o versículo 2 aí. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para seu discípulo Timóteo. Ele diz assim, ó: prega a palavra, Timóteo. Prega a palavra, insta, quer dizer insistentemente. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Verso 4, verso 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres. Olha só, olha a advertência que o apóstolo Paulo está falando para seu discípulo, para que ele venha. Quando o apóstolo Paulo dá essas diretrizes para Timóteo, ele já estava cansado, ele já estava velho, mas ele queria passar o seu legado dele para seu discípulo Timóteo, para que ele continuasse a pregar. E ele fala isso, porque virá tempo, sabe, que as pessoas vão procurar juntar para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas, mas se voltarão aos ensinos enganosos, mas vão procurar coisas agradáveis para ouvir, e aprender meios, como conseguir isso, como conseguir aquilo. Então o apóstolo Paulo, ele já falava para o seu discípulo Timóteo, para que ele pregasse insistentemente, para que ele pregasse incansavelmente, porque esse tempo chegou. Pessoas estão procurando meios alternativos, estão deixando de se aprofundar, estão deixando de ter mais intimidade com a palavra de Deus, estão procurando outra forma. Sabe, queridos, projeta para mim Colossenses capítulo 2. Agora ele está falando para esses irmãos em Colossenses, capítulo 2, verso de 6, nós vamos compartilhar até o 15. Olha só o que ele diz: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corpo. No qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Amém, queridos? Veja só, olha só o que o apóstolo Paulo fala a seu discípulo transmitir,
para aqueles irmãos, para que ele pregasse insistentemente. E agora ele fala para esses irmãos de Colosso. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós precisamos ser arraigados na fé nele e andar segundo ele anda. Amém, queridos? E ele fala, olha, no versículo 8, diz, tem cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Queridos, como é que nós, como igreja, vamos nos desviar? Como é que nós vamos nos livrar de falsos ensinos? É quando nós conhecemos a palavra, quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, qual o nosso papel como membro no corpo. É dessa forma que nós vamos saber nos desviar dessas situações. Todo o ensino que o apóstolo Paulo, ele começa a aplicar nas igrejas plantadas por ele, é justamente para que a igreja cresça, para que a igreja ande em fé, para que a igreja prospere e avance. Quando eu falo de igreja, eu estou falando individualmente de cada um de nós, porque nós somos igreja. Isso aqui é um prédio onde nós nos reunimos. Que fique bem claro isso. Sabe, queridos? E Paulo tem esse cuidado. Por que ele fala esses Colossos? Porque nessa época o gnosticismo estava infiltrado na igreja. Sabe, irmãos? E era muito sutil naquela época. O gnosticismo, ele produzia uma mistura, fazendo, sabe, irmãos, com que cada verdade do evangelho fosse enfraquecida. Só que hoje o gnosticismo, ele mudou de nome. Hoje o gnosticismo é chamado dos coach, dos ensinos, das vãs sutilezas dos coach. Estão enfraquecendo a fé dos irmãos. Por isso que ele diz, olha, não ande segundo as circunstâncias. Hoje em dia todo mundo quer se dar bem. Hoje em dia todo mundo quer ficar bem apresentado. Hoje o mundo quer todo mundo postar algo que chame atenção nas redes sociais. Sabe, então, eles vão procurar meios para conseguir isso e para conseguir aquilo, sabe, queridos? Então, quem praticava essas práticas no passado, eles não aceitavam o fato de Jesus ser Deus. Sabe, irmãos? Mas eles não batiam de frente. Eles tentavam de alguma forma distrair os irmãos com essas filosofias. E como eu falei, hoje em dia as pessoas estão procurando formas de autoajuda. E muitas. Isso está infiltrado. Isso está presente nos púlpitos da igreja. Por isso que nós sempre nos preocupamos, sim, em pregar uma palavra segundo a Bíblia, segundo o Evangelho que nós cremos, a palavra de Deus, aqui, irmãos, sabe? E o mais triste é que esses muitos púlpitos por aí, irmãos, justamente essa mensagem. Por isso o apóstolo Paulo, ele adverte, prega a palavra, a tempo e fora do tempo, ensina. Olha, não te preocupe em ser repetitivo, não te preocupe em ser longânimo nesses ensinos, porque esses tempos chegaram. Hoje você está assistindo qualquer vídeo no YouTube, você está ali adorando no louvor, está em plena conexão com o Espírito, de repente entra alguém no meio, te oferecendo um produto, te ensinando uma forma, como você conseguir aquilo, como você conseguir aquilo outro, irmãos. Está demais, todo mundo quer vender o seu produto, todo mundo quer se dar bem. E aí, queridos, vão procurar outros meios. Olhe para a pessoa bonita que está do seu lado, já olhou? Diga para ela assim, diga, a mensagem do Evangelho não é para mostrar que você pode vencer na vida. Diga, mas para mostrar que Cristo já venceu por você. Amém? A mensagem do Evangelho não é para mostrar que você vai vencer, mas é para mostrar que você
já venceu nele. Em Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Então já foi declarado que você é um vencedor. Amém, queridos? Então a mensagem de Cristo, ela precisa ser suficiente em sua vida. O Evangelho é a verdade que o conduzirá a uma vida abundante. Eu creio nisso. O Evangelho é a verdade que conduz a mim, que conduz a cada um de vocês a essa vida abundante, irmãos. Tudo que for acrescentado além disso deve ser rejeitado. E é justamente, o que o apóstolo Paulo fala novamente aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 8. Isso aqui ainda vai funcionar? Se não vai funcionar, eu vou tirar, para não sair feio, Amém? Cadê o meu assistente de palco? Aleluia. Olha só. Eu quis aparecer bonito, irmão José, hoje aí, ó. Você foi vergonha. Só para descontrair, irmãos. Aleluia. Mas olha só o que o apóstolo Paulo diz, queridos. Ele diz assim, ó: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha só que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, olha só a responsabilidade que Paulo chama para ele. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que vos pregamos, seja anátema, seja maldito. Olha só, para o apóstolo Paulo falar isso, ele fala com convicção, com verdade. Não existe outro evangelho. Se alguém quiser pregar outro evangelho, a própria palavra diz, é anátema. Anátema é maldito. Amém, queridos? Então a mensagem de autoajuda, ela tem tomado conta dos púlpitos, sabe? E as pessoas têm se afastado cada vez mais da verdade do evangelho. As pessoas cada vez mais têm esfriado espiritualmente quando pega essa autoajuda e coloca como prumo para a sua vida. Isso tem sido maléfico para a vida espiritual das pessoas. Sabe, queridos? Então o evangelho não é uma mensagem de autoaprimoramento. É a mensagem de Deus para o homem, para mim e para cada um de vocês. E quando eu recebo essa mensagem da graça, sabe, irmãos? Ela produz em mim descanso. Ela produz em mim paz. Ela produz em mim, sabe, a vida abundante. Essa mensagem, que não depende do que eu faço, mas depende do que Ele fez. O meu papel, uma vez que eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu tenho que descansar. Eu tenho que me apropriar dessa verdade. Ou eu vivo confiando no que Ele fez, ou eu vivo segundo as minhas forças. E eu vou me cansar, eu vou me estressar, eu vou me aborrecer e não vou chegar a lugar nenhum. Vou nadar e morrer na praia. Mas quando eu descanso no Senhor e eu confio nessa graça que está sobre a minha vida, certamente, queridos, eu alcanço o objetivo que eu quero. Amém? Aleluia. Então o apóstolo, ele começa então a descrever aquilo que é segundo Cristo, irmãos, e pontua 5 verdades a respeito do Calvário. Aleluia. A primeira, a transformação. Glória a Deus. Eu vou usar o método antigo. Aleluia. A transformação, primeiro ponto, irmãos. 5 verdades do Calvário. A transformação não é pelo seu esforço. Sabe? A transformação não é pelo seu esforço. Tem muitas pessoas que, nossa, eu
convido muitas e muitas pessoas, vai me visitar, e ele fala: pastor, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou preparado, mas olha, quando eu vencer aquilo, ele começa a pontuar, ó. E aí vai. Eu quero dizer que a transformação não é pelo esforço dele, ele vem do jeito que ele está, e na medida que ele vai ouvindo, o Espírito vai produzindo essa transformação nele, sabe? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Então, se existe algo que cansa, irmãos, é tentar se mudar. Sabe, você diz: eu vou ser um marido melhor. Até, sabe, irmãos, o ponto em que durar até a próxima discussão. Quando chegar a próxima discussão, você se enche de orgulho e você não tem a humildade de pedir perdão. E aí, sabe, queridos, o que acontece? Você percebe que o orgulho não deixa reconhecer sua falha diante do seu cônjuge. E aí você falha. Porque para você aquilo era um esforço. Se nós não tivermos a humildade de morrer dentro de nós, nós nunca chegaremos a lugar nenhum. Morrer é uma expressão que aponta para Cristo. Sabe, irmãos? E aí o que é que acontece quando a pessoa diz que vai ser um marido melhor? Você acaba desistindo porque você não consegue, no seu esforço. A obra de Deus não é uma questão de tentar se mudar, mas de permitir que Cristo produza essa transformação em sua vida. Mas permitir que Cristo produza essa transformação na minha vida. Isso é a obra de Deus. Isso é a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Cristo. Ele não se importava de morrer. Ele não tinha dificuldade de pedir perdão. Ele perdoou aqueles que fizeram mal para ele. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, perdão não é nenhuma dificuldade para Cristo. E eu acho que não tem, se você de fato está em Cristo, não tem que ser uma dificuldade de pedir perdão. Se outra pessoa se sentiu ofendida por alguma ou outra situação que o ofendeu, peça perdão, porque pedir perdão aponta para Cristo, aponta para uma nova criatura. Sabe, irmãos? E o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 11, ele diz assim, ó: no qual também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojado do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Então a circuncisão naquela época era a maneira como o estrangeiro se tornava judeu. Nessa época, bastava circuncidar e pronto. Sabe, irmão, agora ele era um judeu, era uma ação completamente humana. Isso apontava. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó? Uma vez que nós somos circuncidados com a circuncisão não feita por mãos humanas, a saber, a circuncisão de Cristo. E essa transformação é Cristo produzindo a vida dele em nós. É Cristo produzindo a vida dele em nós, sabe, queridos? Essa mudança, sim, que não cansa. Mas toda mudança que você tenta fazer no teu esforço cansa, não dá certo. Você desiste, para no meio do caminho. Mas quando você permite Cristo produzir essa mudança em você, sabe? Aí dá certo. Então, queridos, agora o apóstolo Paulo está dizendo: não será por intermédio de mãos, mas é pelo poder de Deus. É a obra de Cristo fazendo efeito em sua vida. Então, somente pelo poder de Deus, o Senhor pode transformar alguém, como Moisés, no homem mais manso da terra. Quando Moisés, ele decidiu, pela sua força, salvar o seu povo, o que ele comete? Um assassinato. Mata o egípcio. Ele foge com medo da morte. Deus trata com ele no deserto. Sabe, irmãos, Moisés se tornou esse assassino.
essa transformação, tratada com ele no deserto, irmãos, apenas o Espírito Santo pode produzir, como produziu na vida dele, como ele pode produzir na minha e na vida de cada um aqui. É a presença do Espírito Santo. Por isso que eu te digo, tem muitas pessoas que têm uma resistência de dar um passo na direção de Deus. Ela quer vencer N áreas da vida dela. Mas eu te digo, dá um passo na direção de Cristo, dê uma oportunidade para Cristo. Deixa Ele produzir a vida dele na tua vida. Deixa isso acontecer, que você vai ver como tudo vai mudar. Sabe, irmãos, a nossa transformação já foi entregue lá na cruz do Calvário. A minha e a sua transformação já foi entregue lá. Cada vez que você contempla Cristo, mais de Cristo você recebe, mais de Cristo e da sua natureza vai sendo metabolizada em você. Cada vez que cada um de nós contemplamos Cristo, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. E não tem outra forma de você expressar outra coisa a não ser Cristo. Você vai ficar tão parecido com Cristo que as pessoas vão ver a atitude de Cristo em você. Só isso, irmãos, é possível quando você abre o teu coração. Isso só é possível, Ronilson, quando você descansa no Senhor. Tenta deixar de se mudar por si só, mas confia em Deus a tua vida e descansa no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala isso aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Ele diz assim, para que nós possamos cada vez mais parecer com Cristo, precisamos estar refletindo como espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sabe que é você, o que o apóstolo Paulo fala, é você ver exatamente como você vê você no espelho, as pessoas veem Cristo em você. De que forma isso é possível, pastor? Contemplando Cristo. Como é que nós contemplamos Cristo? Quando nós buscamos Ele, quando nós temos revelação dEle, quando nós recebemos a palavra no nosso coração. Só quando nós recebemos essa palavra no nosso coração, que a semente, ela produzirá a vida. E essa mudança começa de dentro para fora. Aí sim, tudo começa a mudar. O teu casamento começa a ser melhor. Sabe, a tua esposa já começa a observar em algumas atitudes suas dentro de casa. Na medida que você começa a agradar ela começa a devolver o carinho que ela recebe. Olha que maravilha. Então tudo muda. Você vê mudança nele e ela passa a reproduzir aquilo que ela está recebendo na tua vida. Não tem como dar errado, porque você recebeu a palavra. Essa palavra, ela fez morar dentro de você. A mudança vai sair através das tuas atitudes. São o famoso fruto do Espírito. O primeiro fruto do Espírito é o amor, a paz, e aí vai, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. São os frutos do Espírito. Então, quando Ele está dentro, a mudança vem de dentro para fora, sabe, irmãos? Segundo ponto, você é uma nova criatura em Cristo. Uma vez que a mudança depende de você, você precisa se abrir para Cristo, e você aceita Ele, e esse Espírito faz morada em você, você se torna uma nova criatura. E uma vez que você se torna uma nova criatura, projeta o versículo 12 para mim, de Colossenses 2. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: tendo sido sepultado com Ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Uma vez que se nós estamos em Cristo, Ele morreu, ali morreu também, nós morremos, nós estávamos distante dEle, o pecado nos manteve separados dEle, mas uma vez que nós reconhecemos Ele, quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. A Bíblia diz que hoje nós estamos assentados com Ele,
à destra de Deus, à direita de Deus. Assim que a palavra de Deus diz. Sabe, irmãos, e quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, não tem como sair de nós atitudes da carne. Uma vez que eu estou em Cristo e Cristo em mim, os frutos, eles precisam ser apresentados do Espírito. Amém, igreja? Sabe, irmãos, o poder de Deus entrou em você. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o que leva a caminhar, é o que te leva a perseverar dia a dia no Senhor, em novidade de vida, irmãos. A obra do Calvário, entenda comigo, a obra do Calvário é uma obra de inclusão, é uma obra de substituição. Jesus foi ali na cruz porque nenhum de nós tínhamos condição de ir, mas Deus, por amor a mim e a vocês, foi no nosso lugar e enviou seu Filho Jesus. Sabe, o sacrifício de Deus através do seu Filho Jesus foi aceito. Então a obra de Cristo é uma obra de inclusão. A obra do Calvário é uma obra de substituição. O seu velho homem foi crucificado com Cristo. Sabe, queridos, tudo que está relacionado à sua velha natureza já ficou lá na cruz. Você crê assim? Todo homem relacionado à sua velha natureza já está crucificado lá. Já foi. Então, quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele e deixamos a nossa velha vida na sepultura. Então não faz sentido, sabe, irmãos? Uma vez que você morreu para o velho homem e nasceu em Cristo, não faz sentido você expressar ainda atitudes do velho homem. Por isso, continue caminhando, irmãos, olhando para a frente, e não abra mão daquilo que Deus tem para você. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus tem o melhor para você. Amém? Não aceite, sabe, irmãos, sugestões, sabe, malignas, dizendo que não houve um novo nascimento, foi só, sabe, uma emoção, foi só uma experiência emocional. Não acredite nisso. A obra, irmãos, que é Cristo, que é o Espírito Santo, aleluia, a obra que o Espírito Santo operou em você é eterna. Em Cristo você é uma nova criatura, amém, queridos? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz: pelo que, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Amém? Então você é a nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo, todas elas, sabe, irmão, se fez novo na tua vida. Então, se eu estou em Cristo, esquece o passado, olha para o autor e consumador de todas as coisas. Acontece que às vezes nós tiramos o olho dele, nós esquecemos de olhar para a cruz e começamos a olhar pela circunstância. Procuramos coisas, meios alternativos, e quando nós procuramos meios alternativos, aparece uma avalanche apresentada para você. Olhe para a pessoa que está ao seu lado de novo e diga: você foi perdoado. Amém, queridos? É a terceira verdade do Calvário. Versículo 13. Olha só o que o apóstolo Paulo continua falando. E a vós, quando estavas mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando todos os delitos. Olha, que sensação de leveza. Quando eu entendo que eu sou perdoado pelos meus passados, pelos pecados presentes e até os futuros. Sabe, irmãos, acredite, todos os teus pecados, uma vez que você está em Cristo,
os teus pecados, tudo aquilo que você cometeu lá no passado, no presente e no futuro estão perdoados. Mas tem gente que diz: mas como é que pode, pastor, isso? Até os pecados futuros já estão perdoados, queridos. Sabe? Agora tem muitas pessoas que não entendem isso. Acredite, os pecados que você cometer, para Jesus já foi perdoado, mas você sofre as consequências dos seus erros. Se você falhou, você vai sofrer a consequência pelaquela falha. A decisão foi sua, a escolha foi sua. Mas para Deus, em Cristo, eles já foram perdoados. Isso não quer dizer que você não vai assumir as consequências. Você vai sofrer as consequências dos pecados que vocês cometeram, das escolhas, das burradas que faz. Então, por isso, a chamada aqui da atenção de cada um de vocês é para que vocês não possam se sentir condenados e ficar cabisbaixo, achando que através de você pode mudar alguma coisa. Não, olhe para a cruz. Os teus pecados, as tuas falhas, as tuas transgressões, a Bíblia me diz que já foram perdoadas. Ele riscou o escrito de dívida que havia contra você. Se o próprio Jesus riscou o escrito de dívida, por que eu vou aceitar a acusação de A, de B ou de C, dizendo que você é culpado e você é contra, sendo que o próprio Jesus não se lembra mais? Então nós precisamos andar coerente com o que a palavra de Deus diz. Então você precisa compreender e ter revelação daquilo que está sendo pregado, queridos. Caso contrário, você vai ficar sempre com a mente te acusando de coisa que tu fez lá no passado. Uma vez, se você está em Cristo, a própria diz: já ficou para trás o que tu fez, você é uma nova criatura, e os teus pecados foram perdoados. Amém, queridos? Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então ninguém, queridos, consegue, sabe, viver com a consciência de pecado. Ninguém consegue avançar. O pecado sempre o achará. Mas quando você vive com a consciência de perdão, mais liberto do pecado você se torna. Amém? Quando nós decidimos viver com a consciência que já fomos perdoados, mais liberto nós nos tornamos. Ninguém consegue viver uma vida cristã saudável se tem dúvida disso, queridos. Hoje, ali daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia. A ceia, irmãos, é algo que precisa ser celebrado sem sentimento de culpa, nem sem nenhum sentimento se eu me comportei ou não. Se você for cear só quando você estiver perfeitinho, então nunca você vai cear, porque todo dia nós falhamos. Nós precisamos crer, sabe, que o único que se comportou completamente foi Ele. Davi sabia, irmãos, da angústia que era viver debaixo de condenação. Por isso, ele diz lá no Salmo 32, verso 1 a 5, eu vou ler rapidamente. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, quer dizer, outras palavras, feliz o homem a quem o Senhor atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, olha só o que ele está dizendo, enquanto ele cobriu o pecado dele, certamente foi a loucura que ele fez com Batseba. Consumiram os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite, olha só, a tua mão pesava sobre mim. Olha só aquele sentimento de culpa, olha o sentimento de que ele tinha feito de coisa errada, porque ele escondeu o pecado. Então automaticamente a consciência cobrava ele, e ele não tinha paz, ele não dormia direito. Agora olha só, ele confessou: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não me encobri. Ele abriu a vida dele, ele
ele se apresentou logo: Senhor, me perdoa. Ele diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha só, sabe, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não tinha nenhum problema de rasgar o coração dele. E se ele falhou, ele se apresentava: eu falhei, Senhor, me perdoa. Sabe, eu acho que essa atitude de Davi, ela tem muito a nos ensinar. Mas muitas das vezes a gente endurece o nosso coração, a gente nem sequer tem humildade de abrir, às vezes de confessar os nossos pecados com os nossos irmãos. A Bíblia diz, Tiago 5,16, diz que confessar os nossos pecados, se abra, orem uns pelos outros. A oração pelo justo, ela cabe muito em seu efeito, sabe, irmãos? Mas chega um momento em que o peso da culpa sobre a carne, irmãos. E aí, se você não abre o teu coração, você não encontra paz, você não prevalece, você perde sono, você não vive uma vida normal, você fica se culpando. Sabe, quando que Deus quer que você viva abundantemente, os teus pecados já foram perdoados, as tuas iniquidades foi riscado todo escrito de dívida, amém? O quarto e o penúltimo ponto, sabe, foi removido o escrito de dívida. Versículo 14, olha só: tendo cancelado, de Colossenses 2, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe, o homem não podia cumprir a lei, queridos. Sua incapacidade de cumprir produziu um escrito de dívida. Uma vez que há um escrito de dívida, há um início dessa dívida. Nenhuma dívida existe sem que ela tenha um começo, sabe, irmãos? E primeiro é a admissão dessa dívida. O que era? Era uma nota escrita por mão, por um devedor que reconhecia a sua dívida. E no momento que ele reconhecia essa dívida, era uma espécie de lista de acusação que o próprio devedor admitia. Ele assinava, consciente que estava em débito, esse escrito de dívida. Os pecados dos homens são uma longa lista diante de Deus, os quais ele não pôde negar, queridos. Mas o segundo ponto é que me alegra e traz paz ao teu coração: a anulação dessa dívida. Sabe, queridos, a Bíblia diz que ele removeu. Removeu significa apagar, removeu significa anular, queimar ali na cruz, Luciano. O escrito de dívida que existia contra mim e contra cada um de vocês foi queimado na cruz. Sabe, irmãos, o Senhor apagou o registro de nossas dívidas como nunca houvesse existido. Então isso é condição para que você possa viver em paz, para que você possa ter esse descanso. Sabe, queridos, de que forma ele pregou no madeiro, encravando no madeiro? Era a maneira como antigamente os reis pregavam os seus decretos. Então o Senhor, ele encravou na cruz um decreto, dizendo: o escrito de dívida que constava contra o Luciano foi apagado. O escrito de dívida que havia contra o Niel foi apagado. O escrito de dívida que havia sobre cada um de vocês foi apagado. Não existe mais dívida, tudo foi pago. Jesus pagou tudo ali na cruz. Sabe, queridos, agora Jesus Cristo, ele tornou-se o nosso representante fiador. Sabe, ele, o Senhor Jesus, ele foi para a cruz e ele lançou sobre si a iniquidade que era minha, a iniquidade que era de cada um de vocês. A dívida foi paga. Sabe, queridos, e a nossa reação quando não há mais dívida, a nossa reação é de gratidão ao Senhor. É uma sensação de leveza, de gratidão mesmo, sabe, queridos? Quando você entende que não há mais dívida, sua vida se torna mais abundante, sua vida se torna mais em paz. Eu quero que você saia daqui com essa verdade. Sabe, o quinto e último ponto é o triunfo sobre o inimigo. É a quinta verdade da cruz.
versículo 15. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Sabe, a cruz é a grande vitória do Filho de Deus. Quem é Filho de Deus aqui? Sabe, nós precisamos olhar todo dia para a cruz. Ali na cruz está a minha vitória, está a sua vitória também. Sabe, irmãos, o Senhor triunfou sobre todo o poder do maligno. Sabe, o diabo foi derrotado, desprezado na cruz. Hoje você foi colocado em um plano mais alto, em nome de Jesus. Hoje você foi colocado, sabe, no outro nível espiritual. Mas eu quero que você saia daqui, eu já quero que até que o ministério de louvor vai subindo. Eu quero que você saia daqui com essa consciência que os teus pecados, os passados, os presentes e os futuros já foram perdoados. O que Deus tem para você através do seu Filho Jesus é uma vida de paz, é uma vida de descanso, é uma vida abundante. E Ele te diz esta noite: não viva pelo o que tem apresentado, não viva pelas circunstâncias, mas viva por fé. Viva como consciente de quem você é em Cristo, de uma nova criatura, perdoado, amado, justificado. Sabe, irmãos, é isso. A obra do Calvário ali na cruz, ela dá todos esses adjetivos, não só para mim, mas dá todos esses adjetivos para você. Você é um filho exclusivo de Deus. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, sabe, irmãos? Tudo se fez novo. A vida cristã é uma vida de apropriação. Eu preciso me apropriar dessa verdade. Se eu não me apropriar dessa verdade, que em Cristo eu sou nova criatura, eu vou estar desqualificando a obra do Calvário. Eu sempre vou achar que há algum meio através do meu esforço, através de algum sacrifício que eu faça. Mas o único sacrifício que foi aceito por Deus foi o que Jesus fez na cruz. Não cabe mais nenhum de nós sacrificar alguma coisa. Sabe, todo sacrifício foi através do seu Filho Jesus. Por isso que cada um de nós, a mensagem é: creia somente. Sabe, creia somente. Nós precisamos crer todos os dias na obra do Calvário, dessas verdades que foram liberadas sobre essa igreja. Amém, queridos? Tudo já foi conquistado. Agora precisamos apenas apropriar da vitória que já nos foi dada. A vitória, irmãos, para o teu casamento, a vitória para a criação dos teus filhos, a vitória para a tua casa, a vitória para a tua vida profissional, a vitória para aquele plano que vocês agora estão apresentando para o Senhor. Acredite, a vitória de Deus para você, a vitória nos teus estudos, a vitória na tua aprovação, a vitória naquilo que você quer. Ei, mas não abra a mão da palavra de Deus. Não vá para a internet procurar meios de autoajuda. Não, vá para a palavra. A palavra te enche de fé. A palavra é a certeza que você é mais que vencedor. A palavra traz paz ao teu coração, queridos. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Quero logo falar a respeito, queridos, da ceia, para que nós possamos ganhar tempo. Os dois elementos, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Os dois elementos que compõem a ceia é o pão, amém? E é o vinho. O pão aponta para o corpo de Cristo, o vinho aponta para o sangue de Cristo. Tem muitas pessoas, às vezes, como eu já falei ainda agora, que não vão ceiar porque eles não são dignos, eles não se comportaram bem
no mês agora de fevereiro, que teve o carnaval, talvez enquanto estava passando o bloco, o corpo começou a mexer. Ei, tira isso da cabeça. Sabe, irmãos, mas eu quero dizer para você que você compreenda. Quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, ele diz: veja como você está recebendo, veja como você está ceando. Mas é uma questão de postura, mas é questão como você está discernindo o corpo e o pão. Ele está advertindo aquela igreja que ia não somente para ceiar, mas eles iam para comer, para encher a barriga, para beber o vinho. Ele disse: isso que vocês fazem eu não aprovo. Por isso vejam o modo como vocês estão recebendo o corpo e o sangue de Jesus. Então a atitude do apóstolo Paulo aos Coríntios era uma atitude de reprovação da maneira. E aqueles irmãos, eles não tinham discernimento do que verdadeiramente significava o pão. Não tinham verdadeiramente discernimento do que significava o vinho, que aponta para o sangue de Jesus. Sabe, irmãos, e muitos estavam doentes, muitos estavam fracos, e a Bíblia diz: não eram poucos os que já tinham morrido, porque eu compreendo que há poder espiritual no pão que fala do corpo, no vinho que fala do sangue. Sabe, irmãos, esses dois elementos apontam para a verdade de Deus. Na cruz o sangue foi derramado e o corpo moído, proporcionando, irmãos, para todo aquele que recebe Jesus, cura para o corpo e cura para a sua alma, irmãos. Sabe? E o apóstolo Isaías, ele fala, capítulo 53, verso 4 e 5, que Jesus, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, e nós reputávamos por aflito, nós reputávamos por ferido de Deus, oprimido. O que é opressão? Opressão é sentimento de culpa, é sentimento de condenação. Mas Jesus, ele tomou para si e colocou nele todas as dores, toda a opressão, sabe, toda a rejeição, todo sentimento, sabe, de que está sendo, que é menor, que não vale nada. Jesus já colocou sobre ele. O diabo, sabe, ele tem trabalhado na mente das pessoas, dizendo que elas não vão chegar a lugar nenhum, que elas não são ninguém. Elas acabam se olhando e se menosprezando. Mas eu quero te dizer esta noite: Jesus já tomou tudo que você sente negativo a teu respeito e colocou nele. Essa mensagem que eu estou pregando é uma mensagem de libertação para a tua vida. É uma mensagem para você sair daqui crendo de quem você é em Cristo, que você é muito valoroso, valorosa para Ele. O que Ele podia fazer por você com maior prova de amor, Deus já fez através da vida do seu Filho Jesus. E Jesus, ele diz: eu tomei. Lá na cruz, o corpo de Jesus, irmão, foi ferido por causa dos nossos pecados. Lá na cruz, o corpo de Jesus foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E ele diz assim, ó: e pelas pisaduras nós já fomos sarados. Isso aponta para a cura do corpo. Qualquer enfermidade que há em você, creia no poder que há no corpo de Cristo, que é representado pelo pão, promove cura para a tua vida. Creia no poder do sangue de Jesus, que lava todos os pecados, que lava todas as transgressões do teu corpo. Creia no poder. O sangue de Jesus, ele tem poder para te lavar, para te limpar, para te curar, para te restaurar. Então, ceia nesta noite.
crendo nos benefícios espirituais que há no pão e no corpo e no sangue de Jesus. Não seja de uma forma mecânica, simplesmente para cumprir uma forma que no todo primeiro domingo de cada mês nós ceamos aqui. Não, eu não quero que você faça isso para cumprir algo, mas eu quero que você creia os benefícios que há nesses dois elementos, irmãos. Eu quero que os servos comecem a entregar o pão que aponta para o corpo de Cristo e o vinho que aponta para o sangue de Jesus. Quero que você pegue esses dois elementos e ainda não participe deles. Quero que você segure em tua mão. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu condenado, era essa morte, a morte era para você, mas Deus, por amar tanto a você, e a misericórdia dele foi tão grande na sua vida, que ele deu seu filho Jesus, e através do filho Jesus, eu e você estamos inseridos nessa vida. Eu e você, nós estamos aqui adorando ele, cultuando ele essa noite. Mas isso só foi possível porque Deus nos amou. E eu quero dizer para você que
independente da luta que você está passando, da prova que você está passando, Deus, Ele te ama. Deus está sabendo toda a tua luta. Deus está acompanhando todo o teu sofrimento, toda a tua dificuldade. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E o Senhor está te dizendo: mantenha-se fiel e confiante nele. Ele vai te dar a vitória. Não procure meios alternativos, mas confie na boa, perfeita e agradável de Deus para a tua vida. Sabe, irmãos, a melhor forma de nós agradecermos a Deus é quando nós confiamos nele. Confiar é descansar. Confiar é crer que Ele tem o melhor para nós. Muito embora às vezes a gente não está vendo a vitória, mas acredite, Deus, Ele vai te dar a vitória. Por mais que você olhe para o lado, olhe para o outro, não vê saída, mas Deus é todo poderoso e pode mudar a circunstância na tua vida no estalar de dedo. Aquilo que você tem apresentado diante dele, confie, descanse no Senhor. Descansar é confiar nele. O pão representa o corpo de Cristo, e o corpo dele foi massacrado ali na cruz, foi moído para nos dar vida. Através do corpo de Jesus, eu declaro saúde na tua vida. Eu declaro toda a cura. Se há alguma enfermidade na tua vida, eu declaro no poder do nome de Jesus que desapareça toda a enfermidade do teu corpo. Porque a palavra de Deus para a tua vida é: assim como Ele é, você é também. E nele não há doença, nele não há enfermidade, nele não há nenhum tumor, nenhum desvio de coluna, nenhuma hérnia, nele não tem cisto, nele não tem câncer, nele não tem. Quero que você pegue o pão e declare essa palavra comigo com fé. Diga: este pão representa o corpo de Cristo. Diga: ao comer deste pão, diga: eu recebo cura. Diga: eu declaro no nome de Jesus toda a enfermidade que há em mim, que desapareça em nome de Jesus. Diga: toda aflição desapareça da minha vida. Diga: toda a crise de ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Diga: ao comer desse pão, diga: eu estou completamente livre. Diga: curado de toda a enfermidade. Diga: através das suas pisaduras, diga: eu tomo posse de toda a saúde, de toda a cura da minha vida. Amém, queridos? Agora eu quero que você pegue o vinho, que aponta para o sangue de Jesus. Ali na cruz, todo o sacrifício, foi muito sangue de Jesus derramado ali. Todo o sangue de Jesus que foi derramado ali é para lavar todos os pecados, todas as transgressões da tua vida. O sangue de Jesus, ele tem o poder de te deixar mais branco do que a neve. O sangue de Jesus na tua vida tem o poder de te limpar. Sabe, queridos, você compreende o poder que há no sangue de Jesus? O sangue de Jesus, irmãos, é poderoso. Você crê nessa verdade, queridos? Repita comigo: esse vinho que representa o sangue de Jesus
Diga: ao beber desse vinho, diga: eu declaro todos os meus pecados perdoados. Diga: todas as minhas transgressões perdoadas. Diga: lá na cruz era para mim, mas Ele me amou e se entregou no meu lugar. Diga: através desse vinho que representa o sangue, diga: não há mais condenação na minha vida. Diga: eu estou limpo, eu estou lavado pelo poder do sangue de Jesus. Diga: eu declaro que em Cristo eu sou livre, eu sou amado para a glória de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Agora eu quero que você participe do pão, que você participe do vinho, com fé no nome de Jesus.